Olá, bom dia, meus alunos do sétimo ano. Primeiramente, gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês e que eu não vejo a hora de estar novamente presencialmente para dar um abraço em todas e em todos, né? Infelizmente, por enquanto não dá. Então, a gente vai começar nossas atividades por aqui, tá bom? Aqui pela plataforma Ondo Positivo. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai rever alguns conteúdos, né, algumas coisinhas que nós já vimos durante as aulas. Eu vou comentar, fazer um apanhado geral novamente, né, e aí a gente vai dar continuidade a algumas coisas aí que podem ser novas para vocês, né, mas em princípio a gente vai relembrar alguns conteúdos, como os conteúdos de formação do território brasileiro e a organização do território brasileiro, né, bem como as regionalizações, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre o território brasileiro, e a respeito da localização dele, que ele está no continente americano, né, mais especificamente na América do Sul. Ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo, tem uma área de um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e faz divisa com 10 países da América do Sul, né? Então são esses países aqui: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? E é importante destacar que existem dois países aqui na América do Sul que o Brasil não faz limite. Um deles é o Equador. Ó, observe que ele não encosta no limite do território brasileiro. E o outro é o Chile, que está aqui, e o Brasil também não encosta os seus limites no território chileno, tá bom? O restante dos 10 países, o Brasil faz fronteira, tá bom? Na América do Sul. Então vamos lá. Observem aqui que existem 6 continentes, né? Vou marcar aqui para vocês, existem 6 continentes, e o Brasil está nesse laranja, que é o continente americano, tá certo? E o Brasil está aqui, ó, exatamente neste lugar aqui, tá bom? Importante a gente saber que o continente americano é dividido em 3 partes. Então, América do Norte, América Central e a América do Sul. Então, observe que o Brasil está na América do Sul, tá certo? Ó, aqui está o mapinha aqui embaixo aqui com a localização do Brasil. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o território brasileiro. Ele está, em relação aos continentes, ele está na América do Sul. Beleza? Em relação às linhas imaginárias. Então, observem que aqui nós temos algumas linhas imaginárias que são as linhas de latitude, que estão nesse sentido aqui, deitadas, tá, na horizontal. E nós temos também a longitude, que são as linhas que estão de pé. Então, se considerar a latitude, tá, que são as linhas que estão na horizontal, tenhamos como referência a linha do Equador, porque a linha do Equador vai dividir a Terra em hemisférios norte e hemisfério sul. Então, tudo que estiver acima dela vai ser hemisfério norte, tudo que estiver abaixo vai ser hemisfério sul. Observe que o Brasil está aqui, ó, tá? E essa linha corta exatamente no norte do território brasileiro. Isso faz com que o Brasil tenha a localização em 2 hemisférios, se considerar a linha do Equador. Tá? Então, ó, considerando a linha do Equador, o Brasil está em 2 hemisférios. O hemisfério norte, 7%, hemisfério sul, 93%. Se considerar o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, vejam que o Brasil está inteiramente no hemisfério o quê? Ocidental ou hemisfério oeste. Tá certo? Então percebam que, considerando esses pontos extremos,
No sentido norte-sul, nós temos uma distância de 4.394 km, no sentido leste-oeste, 4.319. Ou seja, o Brasil é mais extenso no sentido norte-sul do que no sentido leste-oeste. E o que está mais ao norte no Brasil? É o Monte Caburaí, tá? Nascente do rio Ailã, no estado de Roraima. E mais ao sul é o Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. No sentido leste-oeste, o que está mais a leste é a Ponta dos Seixas, uma praia que existe na Paraíba, tá? No estado da Paraíba. E a oeste está a Serra da Contamana, a nascente do rio Moá. Beleza? Vamos para frente. Se considerar as zonas térmicas, o que seriam as zonas térmicas? Seriam zonas térmicas com diferenças de temperaturas conforme a radiação solar, tá, na Terra. Então, nós temos 3 zonas térmicas, que é a zona polar, a zona temperada e a zona tropical, ou zona intertropical. Por quê? Está entre os trópicos. O Brasil está aqui, ó. Ele vem daqui, mais ou menos aqui assim, tá? E pega um pedacinho aqui da zona temperada do sul. Esse aqui seria mais ou menos o Brasil, tá bom? Então, o Brasil está em 2 zonas térmicas. A zona intertropical, com 92% do território, e a zona temperada do sul, tá? Ou seja, é a zona temperada que está no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, tá? Apenas 8% do território brasileiro. Beleza? Então, essa seria a localização do Brasil, tá? Conforme as zonas térmicas, os hemisférios, os pontos extremos e os continentes. E agora vamos às atividades? Então, existe um arquivo logo abaixo aí chamado Atividades 1, Localização do Brasil. Você deve acessar ele pelo Word, responder as questões e reenviar para mim nessa mesma plataforma. Beleza? Boas atividades. Deus abençoe muito vocês e um grande beijo no coração de todas e de todos.